Bom, pessoal, então vamos dar início aqui, né, ao nosso evento. Espero que todos estejam bem, né, sejam muito bem-vindos ao Cyber ID Web Trip, que é o fechamento aqui com chave de ouro dos eventos que ocorreram em diversas cidades, né, do Brasil, que foi o Corpia Cyber ID Road Trip. Meu nome é João Paulo, vou ser o host de vocês aqui neste evento, e hoje nós estaremos aqui, né, para uma conversa fundamental sobre identidade. Então, a gente vive aqui numa era onde a conectividade, por assim dizer, ela é total, né? E ah, por que não dizer que os dados eles são o novo petróleo? E nesse cenário, como que a gente garante que apenas as pessoas certas elas acessem apenas os recursos, né, certos dentro da empresa, no momento certo? Então, é muito sobre isso que nós falaremos, né? Essa tríade essencial de identidade. Então, governança, segurança de acessos e, claro, automação. E para nos guiar nessa jornada, nós traremos aqui, né, alguns itens específicos. Antes de entrar especificamente nos temas, alguns avisos, né? Então, nós enviaremos aqui, como de praxe, já um certificado para todos os participantes que estiverem aqui até o final, né? Então, será enviado via e-mail. Aproveitem também o momento para fazer perguntas, aproveitar os nossos especialistas que estarão apresentando também, para que eles respondam o máximo possível, né, tirem as suas dúvidas também. Como nós temos hoje 3 palestras aqui específicas, teremos também um breve break aqui para a gente tomar um cafezinho aí, no máximo aqui 5 minutos, e aí a gente já retoma, né, com as apresentações. Tudo bem? Antes de iniciarmos de fato, eu gostaria de apresentar rapidamente a Corpia. Para quem não conhece, né, a Corpia ela é uma empresa ela é uma empresa nacional, claro, ela está desde 2011 desenvolvendo soluções focadas aqui na gestão de identidades, gestão de acessos, e o objetivo sempre foi unir tecnologia, automação e, claro, segurança, né, de acessos para a gente aumentar a eficiência aqui das empresas e reduzir superfície de ataque. Isso é o mais importante, né? Mitigar realmente os riscos na empresa. E quando a gente fala, né, de solução Corp, né, e produtos aqui, né, a Corp hoje é um ecossistema completo, não é só um produto isolado. Então ele é composto aqui por 3 pilares específicos, 3 principais produtos. O primeiro aqui é o Corp IGA, que é a nossa plataforma de governança e administração aí de identidades e acessos. Também o Corp Access Review, né, que é para fazer uma revisão aqui de acesso. A gente vai tratar todos eles aqui, né, para tirar o máximo possível de dúvidas de cada produto também. E o Password Reset para autogestão aqui de senhas, né, dar autonomia realmente para o usuário fazer essa troca, né, de senhas, tá? Entrando aqui, né, no Corp IGA, ele vai ser o responsável, né, pela automação completa do ciclo de vida do usuário. Então, desde o momento em que o colaborador entra na empresa, né, o onboarding desse colaborador, passando por todas as movimentações internas até o seu desligamento, né, o offboarding. Então, com ele, a gente consegue garantir que esses acessos eles sejam concedidos e removidos automaticamente, né? Claro, com integração com os principais sistemas, né? Senior, por exemplo, do ambiente de vocês. E aqui a gente consegue, né, claro, mitigar risco operacional e manter realmente o compliance no ambiente corporativo, no ambiente de gestão de identidades e acessos dos nossos clientes. O Corp Access Review ele é uma solução completa integrada ao Corp IGA, que vai atuar de fato na revisão de acessos. De nada adianta, né, a gente automatizar todo o processo se a gente não puder depois verificar, rastrear esses acessos, ter relatórios, né, com relação a isso. Então essa ferramenta ela permite uma revisão periódica aqui de acessos com total rastreabilidade. Então ela vai facilitar, por exemplo, a gestão, vai permitir, por exemplo, que os gestores de cada área consigam atestar ou revogar os acessos de suas equipes. Claro, tudo isso mantendo um histórico completo para a auditoria.
Tá? Então você consegue definir, né, de tempos em tempos que determinada campanha, por exemplo, de revisão de acesso, como, sei lá, vamos revisar os acessos VPN, né? A gente define que é todo mês eu vou revisar esses acessos e todo mês vai gerar um gatilho para que os gestores ou o dono daquele acesso faça essa revisão. Tá? Então é super interessante aqui a solução, né? E dá realmente uma segurança muito grande aí para o ambiente de vocês. Também o Corpia Password Reset, e aqui é outro produto essencial aqui da Corpia, né? Então, eu sempre gosto de trazer essa analogia, né? O quanto tempo a equipe perde com chamados de esqueci minha senha, a pessoa sai de férias, quando retorna já não lembra mais a senha. Então, essa solução ela vai permitir essa redefinição de senha de forma segura e totalmente autônoma, né? Pelo próprio usuário, com todos, né, os requisitos fundamentais aí de segurança e ele pode desbloquear usuários, eventualmente redefinir sua senha e manter, claro, né, os registros aqui de ação e liberando o time de TI para tarefas mais estratégicas, né? Tenho certeza que se tirarem hoje um relatório aí de chamados no ambiente de vocês, com certeza a redefinição de senha vai estar, se não no topo lá, vai estar no top 3 aí no ambiente de vocês. Então, aqui a gente, né, acaba reduzindo isso e dá autonomia para o usuário para que ele mesmo consiga fazer o reset da sua própria senha. Bom, esse foi apenas uma visão geral aqui, né, do ecossistema da Corpia, mas vamos iniciar aqui então falando sobre gestão de identidades e acessos, e para falar especificamente sobre governança de identidades, né, na prática, eu gostaria de chamar a Daiane Bauer, que ela é gerente de canais aqui na Corpia, e vai poder falar um pouquinho mais a respeito. Daiane, seja muito bem-vinda. Bom dia, pessoal. Muito obrigada, João. Estou compartilhando aqui com vocês, né, com relação à apresentação. Muito bem-vindos, né? Acho que é um momento bem bacana para a gente comentar, principalmente com relação a essa jornada do Corpia. Como o João comentou, eu sou Daiane, eu faço parte aqui do time da Corpia, na parte de canais, na parte comercial. Estou aqui pronta para apoiar vocês também. E falando aqui com relação, né, a essa jornada, acho que é importante também a gente comentar muito sobre isso. Quando a gente traz uma solução ou começa a pensar nessa questão de acessos, é importante entender também essa jornada, né, de que cada um passa. E cada empresa, cada corporação está dentro de um cenário, está dentro de um processo e uma fase. É importante a gente também entender que fase que a gente está, para que a gente possa saber os próximos passos, qual caminho tomar também. Tá? Falando aqui com relação, então, à solução, né, em si. Então, antes de trazer até mesmo com relação à solução, o que eu venho comentar com vocês aqui é a questão do contexto atual, que eu acho que muitos, quando a gente sempre conversa com os clientes, né, sempre tem alguns pontos em comum, e muitos deles é a questão de ter muitos usuários a administrar. Então, quando a gente fala, né, o time de acessos, o pessoal recebe, né? Às vezes o time de acessos está com o time de infra, está com o time de segurança, está com o time de sistemas. Normalmente isso tudo vem via chamados, então tem N chamados, muitas vezes vem via chamadas, às vezes vem via Teams também. Mas tem muitos usuários a serem administrados e principalmente, né, ter muitos sistemas para entregar os acessos, criar os usuários e entregar os acessos a estes colaboradores. Normalmente isso é um processo de forma manual, por mais que você tenha, né, muitas empresas tenham ali dentro do cenário todo aquele contexto de um fluxo, né, dentro do ITSM, porém a gente sabe que muitos caminhos acabam fugindo, vem pelo Teams, vem por outras formas de conversa, e é precisa fazer essa liberação dos acessos. E muitas vezes, quando chega esse acesso, ainda você precisa dividir com o time de infra para liberação da rede, o pessoal de sistemas também, como também existe necessidade de fazer essa gestão. Quem que está responsável? Qual que é a pessoa? Como é que foi feito? Quem fez, né? Quando fez? Ah, E principalmente quando tem essa mudança de função, acontece alguma questão dentro da empresa e precisa fazer a entrega de novos acessos para aquele colaborador específico. Por que que está entregando? Porque ele mudou de função? Será que ele só está recebendo, né, novos acessos porque ele está com uma nova atividade dentro da função dele? E como é que você registra isso? Como é que você sabe que esse colaborador vai continuar com esses acessos também devidos e se realmente ele precisa manter os que ele estava antes também, né?
Outro ponto que a gente conversa muito com os clientes é a questão de desligamento, que é um ponto bem importante, principalmente, por exemplo, nessa época, né, que você tem uma contratação, um nível de contratação muito grande, né, e muitas vezes são trabalhos temporários ou terceiros, e você logo precisa fazer uma remoção de acesso. Então, acaba movimentando muito o time, né, da TI para criar esses acessos, para revogar os acessos. E com isso, às vezes você só, né, tem uma planilha, tem que ficar conferindo se precisa ou não, quais sistemas que será que ele está, né, cadastrado e precisa retirar, o que acaba tendo pouca governança com relação a isso. E no dia a dia, né, ou como comentei, os colaboradores acabam solicitando acessos, simplesmente são adicionados esses acessos, às vezes até questiona, né, se pode ou não pode, passa por um time de compliance, fraudes, para também avaliar isso, mas muitas vezes só vai adicionando. E esquece que muitas vezes precisa retirar alguns acessos. Então, não há uma revisão em si de perfil ou de colaborador em si do que ele mantém ou não de acessos. E com isso, a gente tem a questão de falta de controle, de quais são os colaboradores que têm quais acessos, né? Quem que liberou, como, quando foi liberado, por que que ele está, se aquele acesso dele, né, realmente deve ser mantido ou não. Isso traz muitos riscos, né, para dentro da empresa, que é um trabalho, né, que também deve ser desenvolvido pela TI e levar isso para as outras áreas, que manter os acessos de usuários, né, os acessos de TI ali dentro, mesmo que tenha um desligamento, isso é um risco, né? Ele pode ter informações, pode compartilhar dados, pode haver até uma perda de credencial ali, né, para outra pessoa, que não deveria acontecer. Com isso também a gente vê dentro das empresas, quando a gente não tem um processo muito bem definido, a questão de reutilização de perfis, que é o usuário espelho, que é copiar, né, o famoso copiar daquele colaborador que muitas vezes já está há muito tempo dentro da empresa, já está há 10 anos, ele é da mesma área e a gente tem que copiar o mesmo usuário daquele colaborador. Só que aquele colaborador, ele tem outras funções, ele tem outras habilidades que é diferente de quem está entrando. Então, essa reutilização de perfis, de copiar os usuários, realmente não é uma boa prática, né? E quando o colaborador também acaba trocando de funções, muitas vezes a TI não é informada. Essa comunicação não é tão transparente entre o RH, o gestor e a TI. Então, quando tem essa troca de gestão, troca de função, do colaborador, então também tem que ser avisado, né? Também porque ele tem que fazer todas as análises do que vai precisar ficar, manter, né, dos acessos, o que vai ser trocado, para que realmente não há um acúmulo. Imaginem que um colaborador, muitas vezes, ele tem algumas informações que para a área que ele está hoje está ok, mas quando ele passar para outra função, aqueles acessos que ele estava podem se tornar críticos com base no que ele vai começar a atuar agora, né? Então você tem que tomar muito cuidado com relação a isso, como também a falta de visibilidade dos acessos de terceiros. Então, aqui a ideia é não só a gente pensar em colaboradores em si, mas também verificar, né, com relação aos terceiros, porque eles também recebem os acessos, também estão dentro do nosso ambiente, lógico, precisamos também fazer essa gestão e ter essa visibilidade importante, principalmente para a remoção dos acessos, porque o terceiro, ele não segue o caminho comum ali do colaborador do RH, né? O RH ele tem um colaborador que está dentro de uma plataforma como o HCM, ele tem ali sua entrada, suas férias, afastamento e seu desligamento. Quando a gente fala de terceiros, hoje existem ferramentas que já ajudam nisso, mas muitas vezes a empresa acaba atuando de forma, né, isolada por área e você não tem essa gestão. Se aquele colaborador daquela empresa terceira realmente ele continua trabalhando e se ele realmente precisa ter aquele acesso. Então, você precisa ter essa visibilidade para poder tomar essas ações também. Né, uma questão aqui que é importante também a gente falar, quando a gente fala com acessos legados, manter os acessos depois de o colaborador estar desligado, não é só questão de segurança, a gente também tem a questão de custo mesmo, né? Porque você hoje praticamente tudo é licença por usuário e você deve também
retirar aquelas licenças para que você já possa disponibilizar para um novo colaborador, ou quem sabe simplesmente parar de utilizar aquela licença e não ter nenhum custo a mais. Então, essa questão de manter acessos de usuários inativos tem essa questão de segurança, claro, sempre é o primordial, mas também tem uma questão de custo. E muitas vezes as áreas acabam não entendendo isso ou não conhecendo sobre esse ponto, e é importante que seja visto esse ponto também. Além da sobrecarga do time da TI. Porque vários pontos que a gente mencionou aqui têm uma corresponsabilidade, tanto do RH, de manter sempre as informações, né, atualizadas e compartilhadas, né, no que seja para cada área, como também para gestão, também saber o que os seus colaboradores precisam de acesso e também lembrar, né, que precisam ser revogados também estes acessos. E não é só a TI que tem que fazer toda essa gestão. Ela tem um papel importante, é um papel principal também, mas cabe às outras áreas também colaborarem com isso. Dessa jornada, então, que a gente comenta, né, sobre de uma implantação de uma ferramenta como essa, de processos como esses, né, é importante a gente entender em que ponto da jornada a gente está. Então, a ideia aqui a passar para vocês é sobre como que a gente pode evoluir, né, nessa jornada. Então, como inicialmente, né, na parte de integração ali com os sistemas básicos, trazer o mapeamento dos perfis, saber, né, olhar também os relatórios, começar a observar a questão de acessos conflitantes, como também fazer a revisão dos acessos, porque nada fica há várias alterações durante o dia a dia, muitas vezes política do negócio, gestão, que acaba ensejando uma revisão necessária dos acessos, porque há uma mudança dentro da corporação e precisa ser visto isso, como também uma melhoria contínua. Então, com o Corp, a gente consegue trazer todo esse trabalho, né, de forma faseada que você pode trabalhar e evoluindo na sua gestão aí dos acessos no dia a dia. Como que a gente trabalha com isso, né? Principalmente todas as informações, né, é um trabalho que a gente faz junto com o RH. Mas como que a gente faz isso? Não precisa ficar solicitando nada para o time do RH. A questão aqui é estar conectado com ferramentas do HSM, onde eles mantêm, né, toda essa informação atualizada e a partir dali ser essa fonte de informações e comunicação para que o corpo possa startar e fazer essas entregas de forma mais automática. Tudo aquilo que hoje vocês recebem, né, via e-mail, via planilhas, às vezes até recebe de alguma forma ali automatizada internamente para que o ATI comece a fazer algum trabalho na criação ou na gestão desses acessos, com o Corp a gente consegue automatizar isso. Então, a intenção aqui, né, que a gente apresenta sempre é fazer essa integração junto com o HCM, né, lá com o sistema do RH, porque é lá que contém todas as informações do colaborador, quem é o gestor, qual é a função, qual a atividade, qual a unidade que ele está trabalhando, pode ser uma matriz, pode ser uma filial, e tudo isso gera uma mudança nos acessos dele também. Então, integrando com essa ferramenta do RH, o Corpa se conecta e cria e libera os acessos conforme o perfil deste colaborador. Então, aqui até mostro para vocês alguns exemplos de sistemas que a gente pode fazer essa integração. Tá? Então, por exemplo, entrando o analista de compras, o Corpa vai criar os acessos junto ao OD, cria os acessos junto à conta de e-mail, seja Microsoft, Google, pastas compartilhadas. Lá no AD, nos grupos, também eu posso adicionar, inclusive adicionar informações lá junto ao AD, como também criar o usuário e liberar os acessos dentro dos sistemas, seja do RP, do HSM ou outras ferramentas que vocês precisem, né, fazer essa gestão no dia a dia. O bacana aqui é que o Corp ele pode fazer essa integração tanto via API, né, como também via banco de dados, existem o LDAP, como outras formas de integração. E o próprio cliente também tem essa possibilidade de fazer essas novas integrações com os sistemas, porque a gente sabe que também muitos já tem um time ali que já está engajado com os sistemas da empresa e já tem conhecimento para poder fazer novas integrações, parametrizar, né, fluxos também e com isso a gente consegue trazer também essa autonomia para o cliente que utiliza a ferramenta. Quando o corpo ele está integrado, então ele já vai entregar esses acessos, o colaborador então recebe esses acessos desde o primeiro dia.
A questão aqui é que, com base nesses perfis, então ele cria os acessos. É possível também fazer com que quando esse colaborador muda de função, se já está dentro da própria dessa automação, né, também entregue, verifique o que fica, o que sai, o que ele ganha de novos acessos. Então, esse colaborador, que hoje é um analista de compras, ele vem a ser um analista financeiro, por exemplo, o Corpa pode verificar, né, com base naquele perfil, o que fica, o que sai dos acessos. Então, continua com uma conta no AD, muda o grupo, continua com uma conta de e-mail, mas agora ele sai lá do grupo de e-mail, do compras vai para o do financeiro, começa a trocar, algumas pastas compartilhadas continuam, porque são as públicas, outras trocam, como no RP. Ele continua com o usuário dele, mas agora os acessos lá dentro acabam se alterando também. E isso tudo a ferramenta pode fazer. A intenção aqui, então, é que o Service Desk, o time, né, ou o time de infra, sistemas, possa ter uma ferramenta que faça essa gestão, né, da solução, dos acessos em si, mas não mais executando, mas sim com um olhar mais estratégico. E com o usuário recebendo esses acessos desde o primeiro dia na empresa, desde o primeiro dia, na nova função. Quando ocorrer férias, afastamento, que agora também é um período que o pessoal, né, sempre tem que suspender, e às vezes, muitas vezes em razão de férias coletivas, suspender esses acessos, como também depois reativar. E com isso o Corpa pode fazer toda essa suspensão e automação integrada com o sistema do RH e, por fim, no desligamento deste colaborador, remover tudo aquilo que passou pelo Corpa. Ou seja, nada fica esquecido de todos aqueles sistemas que estão integrados ou que sejam comunicados e passam pelo Corpa também. Tá? Aqui eu até mostro para vocês uma dinâmica de como é que o Corpa consegue auxiliar nesse processo. Então, desde a criação, na liberação de um acesso de um colaborador que já está trabalhando conosco. Então, aqui a gente já, né, eu já estou conectada junto ao usuário, junto ao Corpia, onde eu estou como administrador, então estou com todas as atividades aqui relacionadas que eu tenho, posso fazer. E aqui a gente vai fazer uma solicitação de um acesso. Então, dessa solicitação de acesso, a Ana Lu já está trabalhando conosco, mas ela precisa ter mais algumas funções. Então, hoje ela é uma analista de recursos humanos, ela tem, né, trabalha na Corpa, qual unidade, qual o departamento. Por ser uma analista de recursos humanos, hoje ela já tem alguns acessos adicionais disponibilizados para ela. Veja que até itens físicos eu trago para cá, como também eu posso trazer um perfil. E esse perfil pode ser um perfil da área, pode ser um perfil da função, né? Conforme cada empresa acaba trabalhando ou evoluindo nessa questão. E aqui dentro do perfil eu posso trazer uma conta do AD, conta de e-mail, já liberar o usuário dela, por exemplo, dentro do HCM também, ou dentro de um RP. Tá? Aqui, então, eu vou fazer uma solicitação de um acesso adicional para esse colaborador. Então, aqui ele está solicitando acesso a VPN, uma conta de e-mail, as pastas compartilhadas, como também posso liberar os itens físicos e liberar os acessos dentro do sistema. Então, aqui a gente usa alguns exemplos de sistemas, né, que a gente pode fazer essa integração e liberar. Eu posso valorar os itens, né, até para que o gestor, o usuário, entenda que tem esses itens para poder fazer essa liberação. E também existe um custo, como também posso provisionar o acesso e liberar essas informações, ou posso trazer aqui também um link, né? Buscar um termo de consentimento lá no intranet, trago, adiciono o link, até para que o Corpa não precise ter acesso a dados sensíveis de nenhum colaborador. E eu envio a solicitação. Essa solicitação segue via fluxo, né, para o gestor imediato aprovar. Ele recebe no e-mail, não precisa entrar todo instante dentro da plataforma. E eu posso ir adicionando outras pessoas também para fazer essa aprovação. E aí sim, o Corpa faz essa liberação dos acessos. Então, com isso, a gente consegue trazer, né, essa automação e praticidade para o dia a dia dentro das empresas. Um ponto aqui também, então, né, como que a gente consegue trazer esse projeto, né, em que momento que você pode estar e que o Corpa pode encaixar aí dentro do projeto, dentro de gestão de acessos. Então, como que a gente acaba trabalhando, né, e como que é importante olhar para esse ponto também, tá? Inicialmente, é sempre importante trazer os sistemas básicos, é onde tem a maior dor, né? Da onde que a TI acaba recebendo a maioria dos chamados. Então, ali a gente pode fazer a integração junto com a RH, com a D, com a conta de e-mail, entregar as pastas compartilhadas. Então, desde o primeiro momento, já fazer essa gestão e fazer essas entregas e trazer essas aprovações, onde você depois, né, tem todas as informações dentro da plataforma.
Outro ponto é que com isso a gente já vai automatizar. Então, todo o provisionamento e remoção de acessos com base na informação do RH, você já consegue ter uma automação. Então, não precisa mais o RH te informar para a TI que entrou ou saiu um colaborador. É o Corpa quem busca essa informação lá dentro da plataforma e já vai iniciar ou um provisionamento ou uma revogação de acessos. Com isso, você também consegue acompanhar tanto o gestor, o usuário, em que fase que está do processo dele. Se está pendente só de alguém aprovar, né, dá uma cutucada lá no gestor e ele faz essa aprovação, ou, né, tem que passar por mais alguma área que faz essa liberação, ou não, todo mundo já liberou, o Corpa já consegue fazer, executar, e o próprio usuário recebe essa informação de que foi executado, o gestor consegue ter informação também do né, onde está parado, onde já foi liberado este acesso. Com isso, acaba eliminando aquela questão de planilhas, onde consulta qual que vai ser o acesso que eu posso liberar ou não. Então, você tem toda essa aprovação, o que está responsável por isso, você tem tudo dentro da plataforma e evita com a questão de executar, né, a liberação de chamados manuais ou a suspensão de acessos, então a gente consegue fazer de forma imediata. Ou seja, todo aquele trabalho que hoje a TI faz de forma repetitiva, o Corpa consegue automatizar e trazer aí uma gestão já inicial para com a integração com os sistemas básicos, tá? Outro ponto aqui é a questão quando a gente traz o mapeamento de perfis. Então, agora que você já tem essas integrações iniciais, você consegue já também trazer, né, esses mapeamentos. Muitas empresas já estão com esse mapeamento pronto, outras estão em fase, outras estão pensando em iniciar. Com o Corp, a gente consegue trazer essa automação e facilidade também de você ir alimentando a ferramenta aos poucos, com base nas informações que você for recebendo. Às vezes você faz por área, porque é importante, né, fazer isso aos poucos também para que você entenda a dinâmica e de como você vai tratar isso com as áreas, né? Muitas vezes as informações por cada área vêm de forma diferente, então você consegue ir alimentando a plataforma. Então você pode fazer por função, faz por unidade, faz por uma área específica. Você consegue trazer essa estruturação de aprovação. Em cada item, quem é que tem que aprovar? Se é um gestor, é um diretor, é um acesso mais crítico, tem que se passar pelo diretor financeiro também. Como também ter todos os logs para fins de auditoria. Então, você tem todas as informações de passo a passo, né, de cada movimentação que aconteça dentro da plataforma, quem que aprovou, se foi o próprio corpo, se passou por alguém, quando que foi revogado aquele acesso, isso tudo com evidências para um fim de auditoria ou até mesmo uma análise interna, né, para alguma evidência. E com isso você também divide aquela matriz de responsabilidade que a gente comentou lá no início, de quem que é o responsável, não ser só a TI, mas os líderes, os gestores que também devem ser responsáveis pelos seus colaboradores, entender o que deve ficar ou não de acessos, o RH que manter, né, tem que manter, né, todos os acessos lá, as informações dentro do HCM sempre bem atualizados, porque é de lá que a gente usa essa base para poder fazer toda essa máquina, né, essa mágica funcionar também. Outro ponto aqui, quando a gente evoluindo aqui, né, nessa jornada, a gente começa também a observar. Então, você já tem as integrações, você já começa a fazer, né, os mapeamentos, o corpo já trabalha de forma mais automatizada possível, e você começa a ter também essa questão de relatórios, né, para fins de rastreabilidade, quem aprovou, quando aprovou, quais acessos que foram liberados, como também fazer essa gestão, né, do que de qual é o risco daquele acesso, se preciso, né, trazer, por exemplo, se eu libero um acesso, tem que ter um alerta, uma informação de que aquele acesso liberado com outro gera algum risco, e com isso a gente consegue trazer a partir de segregações de funções. E classificando também os acessos para saber, né, quais aqueles acessos, por exemplo, têm dados sensíveis, dados críticos, ou preciso ter um relatório em cima daquilo para que eu possa também fazer uma gestão melhor, você consegue fazer. E tem um painel, né, disponível para que a gestão possa fazer essa análise dos acessos de que cada colaborador dele tem, como também fazer esse acompanhamento de liberações e acessos e com esses logs para fins de evidências também. Passando então pela, né, já tendo todo esse mapeamento realizado, é importante também fazer a revisão, porque muitas vezes, né, há uma troca de gestão, uma troca de política do negócio e precisa fazer essa revisão do que está com cada colaborador. Então, você consegue fazer isso de forma periódica para cada sistema, para cada usuário, para cada gestão,
para cada função, ou até mesmo para perfis ou unidades. Então, você consegue criar essas revisões de forma automática para que o gestor valide se aquele acesso precisa manter ou não, e com isso os revisores, os gestores, eles são avisados via e-mail, então eles entram na plataforma, são comunicados para eles poderem fazer a revisão, entram na plataforma de forma bem intuitiva, já validam se ficam ou não esses acessos. A TI tem tudo isso bem consolidado, então você consegue ter não só a revisão de um sistema, como um RP, mas também fazer essa revisão de todos os acessos que passam pela plataforma. E vocês têm um histórico ali de auditável, né, para responder essas auditorias e principalmente como o COP ele vai estar integrado com as ferramentas, né, de RP, de HCM, outras a própria conta de e-mail, outras pastas, outros acessos em si, o Corp pode, assim que o gestor valide, né, que não precise mais ter aquele acesso, o Corp pode revogar isso de forma automática. Então não precisa ter uma ação específica da TI. O próprio Corp pode fazer isso. E por fim, a gente traz aqui, né, a questão da melhoria contínua, porque por mais que você tenha, né, todos os seus processos desenhados, a gente sabe que isso acaba tendo, volte e meia aparece, né, uma exceção, aparece alguma nova determinação e você precisa sempre estar fazendo essa gestão contínua. Assim como na revisão dos acessos, você revisa os acessos, você precisa, né, tem uma tomada de decisão para retirar os acessos e você observa, por exemplo, que sempre tem que retirar os mesmos acessos. Por que então que está sendo liberado? Será que a gente precisa implementar um outro tipo de processo, uma validação, né, antes de liberar aquele tipo de item? Com isso, você também traz uma governança alinhada ali para a TI, né? Hoje a TI ela está muito envolvida em todo o negócio e ela é importante para ela ter toda essa visão e com isso a ferramenta também consegue ajudar nessa dinâmica de liberar os acessos, revogar os acessos, manter somente com o que realmente deve ser para cada colaborador. Muitas vezes é um ponto também de decisão, tá? Quais acessos que cada colaborador tem? Será que tirando um colaborador, quem que vai poder fazer aquele tipo de função, né? Sem que gere algum conflito entre as áreas, né? Entre as atividades, como também. Né, às vezes eu preciso liberar um acesso, às vezes, para um diretor que tem acessos mais críticos. Como que a gente vai liberar ou não libera esse acesso? Por quem que tem que passar essas aprovações? E com isso você também consegue liberar toda a equipe de TI, muitas vezes até para quem faz essas análises, para que realmente comece a trazer uma inovação, né? E a plataforma permite isso também, né? Muitas pessoas acabam tendo autonomia e a plataforma ajuda nessas inovações junto à melhoria dos processos, como também, não todo, ela acaba sendo descarregada para que possa focar, né, em outros pontos que hoje a gente sabe que a parte de segurança não é uma ferramenta, não é um processo em si que vai solucionar todos os problemas. E sim, são uma questão de melhoria contínua e alinhamento com o negócio, né, a fase que cada empresa está, para que realmente possa trazer esses projetos inovadores para cada ponto aí dentro da jornada de cada negócio. Trazendo aqui também, né, algumas funcionalidades que a gente consegue atuar aí junto com uma plataforma e é importante a gente ter essa visão, né? Por mais que às vezes não dentro de uma plataforma em si, mas dentro dos fluxos, é importante que a empresa tenha essa visão, né? De não só entregar o equipamento, mas também lembrar de buscar isso e ter isso, né, alinhado com todo esse onboarding, offboarding do colaborador é importante. Como também lembrar, né? A questão de liberação de Wi-Fi, VPN, muitas vezes quem libera VPN tem que passar pelo RH, porque tem que validar se aquele colaborador pode ou não trabalhar de casa, né? Depende do contrato dele. Então, são itens que muitas vezes tem outras dinâmicas que você pode trazer e precisa observar melhor. Como também, né, período de férias, afastamento, precisa suspender acesso, voltou das férias, precisa reativar os acessos. Trazendo essa automação, isso facilita muito no dia a dia. Como também você tem a questão de centro de cursos separados por área, para acompanhar também, né, a questão de quantidade de licenças.
E você tem total liberdade para fazer seus plugins, os conectores e parametrizar todo o processo de aprovação. Com isso, o Corpia consegue ajudar, né, nessa transformação junto às áreas. Então, independente da jornada que você esteja, é importante, né, acompanhar isso, verificar, né, qual que é o teu grau de maturidade, onde você está, claro, né, acompanhar e fazer esse passo a passo para que você tenha, poder utilizar o máximo da ferramenta que você tenha ou também, né, aprimorar os processos que você já tem com base, né, no que você tem na mão, o que, que você tem hoje que você consiga fazer. Mas é importante ter essa visão geral para principalmente saber para onde você quer ir, né? Passei aqui pelos principais pontos, eu acho que é importante ter essa visão de forma geral, né, principalmente para que possa acompanhar a dinâmica, onde que você quer chegar, principalmente, mas também tem que saber onde que vai ser o teu ponto de partida, né? E a Corpa está aqui para ajudar. Deixo aqui meu contato também para eventuais dúvidas, esclarecimentos, ou apenas conhecer também a ferramenta, né? A gente consegue fazer aí uma demonstração e apresentação da solução para vocês também, tá? Fico por aqui, João. Agradeço pela disponibilidade também para a gente fazer esse evento. Fico à disposição aqui do pessoal. Muito obrigada. Agora a gente vai para um breve intervalo, tá? No máximo 5 minutinhos aqui para pegar um café. E na sequência nós teremos uma apresentação com o Thales Fedalto. A gente vai falar sobre o Microsoft Entra ID e a evolução, claro, do AD local para nuvem, né? E como isso vai afetar e vocês podem, inclusive, melhorar no ambiente de vocês. Tá bom, pessoal? Até mais, 5 minutinhos no máximo, a gente já está voltando. Vivemos em um mundo onde a informação é o coração das empresas, onde cada acesso de tecnologia da informação pode ser a chave para o crescimento ou para um risco invisível. Na Corpia, acreditamos que segurança e simplicidade devem andar lado a lado. O Corpia é a engrenagem central da gestão de acessos. Ele recebe dados do RH e orquestra automaticamente acessos em todos os sistemas, AD, ERP, CRM e muito mais. Contratou, mudou de cargo ou desligou alguém? Os acessos são criados, ajustados ou removidos de forma segura e automática. Com a Corpia, os gestores sabem exatamente quem tem acesso a cada aplicação. Podem conceder e retirar permissões de forma simples e garantem que apenas as pessoas certas acessem as informações certas. Mais do que software, oferecemos confiança. Corpia, governando acessos de TI, simplificando o futuro. Bom, pessoal, retomamos aqui então. Como dito, né, agora a gente vai falar um pouco sobre o Microsoft Entra ID e como a gente consegue elevar segurança, né, o controle das autenticações e principalmente falar sobre a evolução, claro, do AD local, né, para o AD de nuvem. Então, quem vai falar e trazer um pouco de conteúdo aí a respeito é o Thales Fedalto, que é gerente de projetos aqui na Dinâmio. Thales, seja muito bem-vindo. Bom dia, pessoal. Todos bem? Bom, sou o Thales. Hoje eu estou aí à frente do time aí de consultoria e implantação aqui da Dinamium. O time é responsável por guiar, né, as implantações, aí, a parte de consultoria aqui na Dinamium, né, então implantações de soluções Microsoft, Office 365, Microsoft Azure, soluções de proteção de dados da Vim, as soluções, implantações das soluções da Managed Engine, tudo passa aqui pelo nosso time aqui e nossos consultores, a nossa equipe técnica. Tá, hoje vamos falar aqui um pouquinho aí sobre o Microsoft Entra ID, né? Então elevando aí a segurança, aí o controle de autenticações, a evolução do Active Directory para a cloud, né? Em cloud. Então, a evolução aí da identidade corporativa, né? Entendendo um pouco aí do que é o Active Directory, né? Onde ele foi, né, o centro aí da entidade aí por décadas, desde o lançamento deles do Active Directory no ano 2000, né? Ah, ele estruturou aí, né? Ele foi responsável aí por fazer toda a parte de integração aí das entidades das corporações, né? Mas ele foi criado aí num momento, né? Onde o acesso a dados, o comportamento, a forma de lidar, né, com as informações eram diferentes, né? Como é que era naquele período, né? Como é que você fazia o acesso aos dados da tua empresa, né? Você era obrigado a sair de casa, pegar teu carro, passar por uma portaria,
para todo aquele processo ali, né, chegar até um computador que estava conectado numa rede, que está atrás de um firewall, né, protegido por um antivírus, e aí sim fazer acesso aos dados corporativos da empresa. Então tinha todo um perímetro, né, de segurança, né, todo um controle em cima desses acessos, né. A gente entende que hoje o mundo mudou, né, com a questão aí da mobilidade, né, os usuários hoje são basicamente remotos, pessoal em home office, aplicações que não estão, né, necessariamente dentro desse perímetro, né, estão em múltiplas nuvens, então esse perímetro acabou sendo dissolvido, né, ele deixa de existir, né. E o que que passou a ser esse novo perímetro, né? O perímetro passa a ser a própria identidade, né? O próprio usuário, ele passa a tornar-se o novo perímetro, porque é ele que passa a gerar a relação de confiança entre o, a entidade do usuário, o dispositivo que ele está usando e a aplicação, né? Certo? E aí que começa a entrar aí a necessidade, né, de ter um provedor de identidade para fazer a melhor gestão desses acessos, né? E aqui falando um pouquinho mais assim, entendendo um pouquinho mais o papel, né, do Active Directory e os limites, né, que o AD On-Premises tem, né? Então, assim, ele continua tendo uma importância dentro da- dos ambientes, né, obviamente, mas ele foi criado, né, para um ambiente que, como a gente já comentou aqui, era um ambiente centralizado, né, um ambiente mais previsível, e utilizando, inclusive, protocolos legados, que foram desenvolvidos para, né, atender uma necessidade que, na época, era mais estática, né? Então, o que acontece, né? Ele passa, né? O Active Directory passa a ter, né? Tem uma deficiência na questão de visibilidade. Então, ele tem uma visibilidade mais limitada, né? O AD ele não enxerga, né, o comportamento aí dos usuários fora de uma rede corporativa e nem correlaciona, né, logins suspeitos em tempo real, né? E também uma falta de automação de risco, mesmo que ele entenda, né, que basicamente ele valida, né, usuário e senha daquela identidade. Bateu, está no grupo de acesso, ele vai deixar passar, né? Ele não valida o contexto sobre como aquele acesso está sendo feito, né? E hoje tem soluções aí SaaS, nuvem híbrida e usuários móveis que dependem desse contexto agora, né? Então, poxa, será que o usuário, que quando ele está fazendo os acessos, ele está fazendo de um dispositivo confiável, né? Será que ele está fazendo de uma forma que é permitida, né, pelo tipo de informação que ele está acessando, né? Então, tudo isso, o Active Directory On-Premise, ele não tem essa visibilidade, ele não consegue, não tem essa capacidade, né? Como a gente já comentou, ele não foi desenvolvido pensando nesses cenários, né? Então, ele não faz, ele não consegue nem fazer a parte da automação aí dos riscos, inclusive entender, né, dentro do Active Directory, né, encontrar as informações de como ele logou, de quando ele logou, da onde ele logou. Para quem está no dia a dia aí da gestão do Active Directory, entende que é uma informação difícil, né, de extrair, sem ferramentas que auxiliem nesse processo, nessa consolidação desses logs, né, informações aí geradas dentro do Active Directory, né? E é aqui que o Entra ID se torna um complemento, né, trazendo, né, para o Active Directory essa inteligência que ele não tem hoje, né? Depois entramos aqui, né, o que que forçou, né, por que as coisas mudaram, né, o que tornou, né, esse processo diferente, né? Foi a entrada, a chegada das soluções em nuvem, né? E a questão da mobilidade, ela que trouxe os novos desafios, né? Então, a jornada da nuvem que transformou, né, a forma como lidamos com acesso às informações, né? Então, ele muda também, inclusive, o nosso conceito, né, de segurança, trazendo o conceito também do Zero Trust, né? E autenticações baseadas em contexto, né? Então, o que fala, né, a política, né, do Zero Trust, né? Onde você não confia em nenhum tipo de sessão, né? Todos os acessos, né, e sessões devem ser validados e revalidados a todo momento, né? Então você não confia em nada e nem em ninguém, né? Então sempre validando as novas sessões, os novos acessos e em que contexto aquele acesso está sendo feito, né? Então o Entra ID ele consegue materializar, né, esse conceito, trazendo as soluções de Multi-Factor Authentication, então para validar, né, se o usuário, aquele usuário e senha é quem ele diz que é, né, realmente, né? Mesmo que a senha tenha vazado, ele precisa de alguma coisa para comprovar através do Multi-Factor Authentication, então ele tem algo que
que ele possui, né, além da senha, que comprova que ele é quem diz ser, né, então o processo de multi-factor authentication, e o acesso condicional. Será que aquele acesso está sendo feito ah, através de um dispositivo válido, né, ou permitido, né? E também a parte de governança das identidades, né? Em que momento elas foram criadas, quem que está usando, da onde que está sendo usado, ter acesso a históricos, né, informações que hoje no Active Directory a gente tem dificuldade em encontrar, né? Então tudo isso centralizado, né? Então você sai de uma autenticação que é puramente estática, usuário e senha, binária, né? Passou o usuário, não passou o usuário, para uma autenticação inteligente, né? Baseada em contexto, né? Então a gente vê, né, o Microsoft Entra ID aí com uma evolução natural do Active Directory, né? Ele expande, né, o Active Directory para o mundo cloud, né? A partir do momento que eu conecto, né, o Active Directory, passo a integrar ele com o Entra ID, eu trago essa inteligência que ele não tem hoje por padrão, né, para minha infraestrutura, né? Então ele integra identidades locais e SaaS, né, com uma segurança mais adaptativa, a questão do multi-factor authentication que a gente já comentou, ah, e soluções de single sign-on, né? Então você passa a poder ter, né, também uma autenticação unificada, né? Além de relatório de risco e auditorias centralizadas, que de novo o AD não consegue entregar hoje de uma forma simples. Existem outras ferramentas, obviamente, que têm essa função, né, de centralizar esses logs e informações do Active Directory. Até uma delas vai ser falada um pouquinho mais para frente, que é a solução da Managed Engine. Mas por padrão, né, o AD não consegue, de uma forma simples, trazer essas informações, né? Aqui para contextualizar um pouco, né, então a gente tem os dashboards, né, e informações que o Entra ID ele consegue te trazer, né, então te guiando aí a parte de segurança, né, aqui ações você precisa tomar no teu ambiente para elevar teu nível de segurança. Então ele tem aqui a questão do score, né, de segurança. Hoje esse nosso ambiente aqui, né, onde a gente pegou essa informação, ele está com 77,14%, né, de pontuação de score, e aqui algumas recomendações que ele já traz aqui para a gente atuar no ambiente para melhorar esta segurança, né? Então, por exemplo, aqui uma questão simples, né, que é a questão da redefinição de senha do self-service, né? A gente entende hoje que você habilitar para um usuário para que ele mesmo consiga, né, trocar a sua senha é mais seguro do que ter uma equipe, né, ou uma pessoa, né, fazendo por ele esse processo de reset de senha, porque no processo de você transferir a senha, né, para o usuário, é aí que pode acontecer os vazamentos dessa informação, né, a forma como ele vai mandar essa senha para o usuário no final, né, ou ele vai usar uma senha que não é tão complexa para facilitar o processo, ou vai mandar de uma forma não segura, né, que é aí onde ela pode vazar. Então, um dos pontos aqui é habilitar aí a questão do AD Self-Service, entre outras necessidades aqui, né, orientações, né, que podem ser feitas, de designar mais de um administrador global, né, não ter apenas um, né, para não ter um problema também do usuário que era o administrador global ficar sem o acesso e você não ter mais como acessar, né, os seus dados, né, a parte administrativa do ambiente. Então, tem vários pontos aí a serem validados, né, e melhorados, né? Aqui a gente trouxe aqui mais de perto aqui uma das situações também que ele recomenda, né? E a recomendação é importante entender aqui que ela não é uma recomendação simplesmente vazia, né? Ela traz também o como, né, chegar nesse objetivo, né? As instruções e qual é o teu plano de ação para conseguir fazer aquele ajuste no ambiente. Então aqui é não permitir que os usuários, né, consigam conceder o consentimento a aplicativos não confiáveis, né? Então, por exemplo, você está lá acessando, o usuário está navegando lá, ele vai acessar uma aplicação que é desconhecida e naquele momento a aplicação pede uma autenticação. Ele vai usar a conta corporativa Microsoft dele para fazer aquele acesso na aplicação. Nesse processo, a aplicação ela pode
pedir, né, solicitar acesso a informações do teu tenant, né, do teu Entra ID, do teu ambiente, né? Ah, se a aplicação não for confiável, será que ela, né, obviamente, ela talvez não deveria ter acesso às informações, mas será que o usuário ele tem realmente condições de entender, né, os riscos, né, e que aquela aplicação, né, vai trazer, né, para o ambiente? Acredito que não. Então, a recomendação é que o usuário não consiga fazer esse consentimento para uma aplicação não confiável, uma aplicação não conhecida, e que esse processo seja feito por um administrador com uma validação ah, mais criteriosa, né? Então aqui tem dentro do plano de ação aqui tudo que onde é que você precisa ir, né, para ativar, né, e cumprir essa recomendação e melhorar assim o teu score de segurança, né? Aqui a gente tem um outro painel também, né, onde eu tenho informações aí de segurança do meu ambiente, então o número de ataques bloqueados, né, onde foram, por exemplo, ele entende ali que uma tentativa de pulverização de senha não bem sucedida, ele já entende que ele conseguiu bloquear, né, uma tentativa de ataque, algum tipo de situação de risco onde o usuário não conseguiu ingressar no ambiente, ele entende que ele bloqueou o ataque e vai contabilizando aqui as situações que você pode abrir depois aqui e olhar em mais detalhes o que foi acontecendo, né? Número de usuários protegidos, né? Uma situação parecida também, onde situações onde o usuário foi entendido que ele estava sob risco, mas um analista, né, ou a própria inteligência, né, do Entra ID corrigiu aquela situação, então também ele entende que foi um usuário protegido e vai te dando essas estatísticas no ambiente, né? E aqui também uma atividade arriscada por local, né? A gente consegue ver aonde que essas tentativas de acesso, né, de risco foram acontecendo dentro do globo, né? Aqui olhando de uma forma mais aproximada também, uma dessas situações de risco do usuário, olhando em detalhes, né? O que aconteceu com esse usuário, né? Um detalhe de risco desse usuário, né? Então ele teve aqui uma tentativa, né? Uma propriedade aqui de entrada desconhecida. Então ele veio de uma situação não de um dispositivo, um local não conhecido. Houve uma pulverização de senha, quer dizer, alguém tentou várias vezes umas senhas aleatórias que não passaram. E ele também tentou aqui uma viagem atípica, quer dizer, ele logou aqui em Joinville, onde estamos, e dentro de pouco tempo ele fez o logon, tentou novamente uma autenticação num local muito remoto, onde ele não poderia se deslocar dentro daquele período de tempo, né? Então ele entende, né? Ele tem essa inteligência para entender essa situação e dizer, opa, isso daqui é uma situação ah, que parece ser uma tentativa de acesso de risco, né? E vai te alertar aqui para tomar algumas as situações. Algumas ele pode tomar de forma automática, conforme as políticas, né, que você vai ativar no ambiente, né? Então ele entende que está sob risco. O usuário de um administrador, por exemplo, ele já bloqueia direto, sem perguntar nada para ninguém, né, para proteger aquela conta de maior segurança. Ou aqui, nesse caso aqui, a gente pode tomar algumas ações. Se eu entender que é um falso positivo, posso confirmar aqui que a segurança do usuário, ou uma situação que eu entendo que, né, que eu não tenho como contornar, é uma situação de risco mais controlado, então eu posso ignorar esse risco, ou confirmar realmente que o usuário foi comprometido, bloquear o usuário automaticamente, encerrar todas as sessões dele, né? A hora que eu faço isso daqui, né, confirmar que o usuário está comprometido, ele encerra todas as sessões que ele tinha aberta em qualquer lugar, e a pessoa perde o acesso da sua conta, né? Ou não, não sei muito bem aqui, vou na dúvida aqui, pelo menos vou pedir para ele redefinir a senha. Nesse processo aqui, o usuário vai receber lá na próxima acesso que ele vai ter que trocar a senha dele para poder seguir com o acesso, né? Tá, então algumas visões, né, né, para quem hoje está no dia a dia aí do Active Directory, seria impossível, né, de forma pura, né, do AD, trazer esse tipo de inteligência, esse tipo de informações para os administradores, né? E aqui, né, qual que é o caminho, né, para essa transição, né? O primeiro deles, né, para a maioria aqui, acredito que muitos aqui já devem ser usuários hoje do Microsoft 365, né? Então,
A grande maioria acredito que já esteja aí na coexistência híbrida, né, que é a sincronização e a parte de single sign-on, é quando você conecta, né, o Entra ID com o Active Directory, né, sincronizando os usuários e suas senhas entre o tenant do Entra ID e o teu Active Directory on-premise, tornando né, fazendo com que ele coexistam. Então, para quem hoje já tem aí, já é usuário do Microsoft 365, já está nesse cenário muito provavelmente, apesar de não ser obrigado, você pode trabalhar, né, com o Microsoft 365 com usuários separados, usuários 100% nuvem, e ter ainda teu Active Directory, que não é muita recomendação, até porque dificulta o dia a dia do usuário, né? O segundo estágio, que é a centralização no Entra ID, então nesse processo, o que você vai começar a fazer, né? Você já tem essa coexistência, os usuários já estão coexistindo, né, entre o Active Directory On-Premises e o Entra ID, e você vai passar a implementar as soluções existentes no Entra ID, vai passar a trazer a parte de autenticação das suas aplicações que hoje estão diretamente no Active Directory On-Premises, para que passem a ser feitas no Entra ID para aplicações que suportem, né, obviamente, os protocolos de autenticação mais modernos, ah, como o OAuth, por exemplo, ou SAML, ou algo do tipo, né? Então você passa a trazer essas aplicações também para dentro do Entra ID para autenticação, né? Para dentro do Entra ID e fazendo uso da parte de inteligência também do Entra ID, que é a parte do MFA, a parte de acesso condicional, e a parte de governança, passar a ter a visibilidade de como esses acessos estão sendo utilizados, né? Esse seria o segundo estágio. E já no terceiro estágio, onde você começa a olhar, né, no Cloud Only, né, ou no Cloud First aqui, né, começa a criar, né, esses acessos primeiramente na nuvem, né, já diretamente na nuvem. E o Active Directory não necessariamente ele deixa de existir, né, ele pode continuar existindo para manter algum legado, mas você passa a olhar primeiramente, né, dos acessos em nuvem. Então, o usuário, quando ele for criado, ele não é mais criado no AD, ele passa a ser criado diretamente no Entra ID. E se ainda houver a necessidade de existir, né, o Active Directory, ah, ele passa a fazer a sincronização inversa, né? Então, ele sincroniza do Entra ID para o Active Directory local, certo? Então, temos aqui, né? Então, a segurança, a partir do momento que você passa a utilizar, né, as opções aí integrar, né, o Entra ID, você passa a melhorar a tua segurança e trazer um controle, né, dos acessos para um novo patamar, né? Então, o Microsoft Entra ID, né, a segurança ela deixa de ser puramente reativa e ela passa a ser mais contextual e adaptativa, né? Orientados aí pelos sinais aí, pela inteligência aí que o Entra ID te traz. Ah, temos a questão aqui também, né? A questão do MFA adaptativo, né? Que é o MFA baseado realmente em risco. Muitas soluções hoje existem outras soluções de MFA que você pode trazer para o teu ambiente, mas normalmente são soluções de multi-factor authentication mais estáticas, né? Então passou no MFA, ele está comprovado, ok, que aquele usuário é ele mesmo, a sessão, né, ele aproveita aquela sessão para inclusive para outras aplicações, e o MFA adaptativo ele olha mais para a questão do risco, né, ele deixa de ser, ele passa a ser mais dinâmico, né, porque ele começa a olhar se aquele usuário está sob uma situação de risco, e se ele entender que ele está em uma situação de risco, ele, para uma nova sessão, ele pede novamente o MFA, ou se o usuário ele tem um acesso, né, de alto privilégio, né, ele entende que é sempre um usuário de risco, e para aquele usuário, por exemplo, um administrador, ele sempre vai pedir o MFA para uma nova sessão, porque aquela conta ela tem a necessidade de ser mais protegida, né? Tá? E também a questão aqui do acesso condicional contextual, né? Que é você trazer esse contexto, né, daquele acesso, né, de como que ele está sendo feito, se ele precisa ter algum tratamento especial ou não, né? Então, consigo trazer essa inteligência aí com o Entra ID. Então, com o Entra ID também tem a questão da proteção de identidade e uma visibilidade total aí do que está acontecendo no meu ambiente, como a gente viu ali dentro das dashboards, né? Eu consigo
entender como é que esses acessos estão sendo feitos, da onde que eles estão vindo, tomar ações de remediação, né, de, de anomalias, né, e de tentativas, né, de acessos não permitidos, né, e assim trazer essa visibilidade para o teu ambiente. Aqui uma informação que a gente tem aqui, né, também, né, que organizações organizações que adotam, né, MFA adaptativo reduzem em até 99,2% o risco de comprometimento das contas corporativas, né? Como a gente falou, o MFA adaptativo ele entende, né, que a situação, quando ele entende que aquela situação de acesso está em risco, ele novamente vai pedir uma validação do MFA, né, para garantir que aquele acesso está sendo feito com segurança, né? Aqui olhando aqui um pouco mais a criação das políticas, né, com base em modelos, então a questão dos acessos condicionais, das políticas de acessos condicionais são facilitadas, né, eles não são, não precisa trazer partir do administrador, né, pensar em todas as situações de risco para criar as políticas. Já existem as templates, né, que auxiliam nesse processo, então você já pode implementar aí as políticas de acesso condicional que estão preparadas aqui já ir ativando e fazer os ajustes necessários, as exclusões necessárias com base à sua necessidade, né? Ah, então aqui, por exemplo, aqui tem uma situação aqui que é o bloquear acesso a uma plataforma de dispositivo desconhecida ou não suportada. Então posso definir que no meu ambiente o pessoal não pode usar aqui acessos em computadores que não são geridos pela empresa, né? Ou algum grupo de usuários aqui que não são geridos pela empresa, é vir aqui selecionar, colocar aquele grupo ali que vai estar dentro daquela política e ela já passa a valer, né? Aqui eu trouxe mais de perto aqui uma em específico, aqui, por exemplo, a exigir a autenticação multifator para entradas suspeitas, né? Tá cortando um pedacinho aqui pela aba aqui do Zoom, mas, né, então, o nome da política aqui, o modelo da política, então é um modelo aqui de política de confiança zero para trabalhos remotos, né, então, o nome do modelo, né, exigir autenticação para multifator para entradas suspeitas, para quem que está incluso aqui, né, inicialmente nessa política, então, todos os usuários excluídos, né, pode ser o usuário atual aqui, ah, e os aplicativos em nuvens aí, ou ações, né? Então ele vai entender que essa política vai ser aplicada para todas as aplicações que serão autenticadas e o risco, né, de entrada. Então, se ele entender que aquela entrada ali é um risco alto ou médio, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer uma ação que é exigir novamente a autenticação multifator e em que situação, né? Em que frequência, né? Então, ele vai solicitar, ele vai exigir, né, uma nova entrada para cada nova sessão. Então, sempre que ele autenticar numa nova sessão, ele vai pedir novamente o MFA. Certo? Então, já partindo aí para o nosso encerramento, né? A nova era da identidade, né? Então, migrar aí para o Entra ID não é só um projeto, né? Um passo, mas sim um passo estratégico, né? Na segurança governamental, né? E aqui a gente entende, né, que a identidade ela se torna, né, o centro de todo o modelo de segurança, né, da companhia, né? E com a Entra ID a gente consegue orquestrar, né, esses acessos de forma inteligente e automatizar aí a governança de perfis aí, reduzir a superfície de ataque do ambiente, né? Então a gente entende que uma transição não apenas é também uma transição cultural, né? E estratégica, ela não é puramente técnica, né? Porque ela entra na forma de você trabalhar, né? E entender a tua relação da parte das gestões das identidades e o processo de autenticação, né? E aí que a Dinâmico pode entrar aí com vocês aí para poder atuar aí como parceiro aí nessa transição, desenhando as melhores estratégias para trazer essas soluções aí para dentro do ambiente de vocês. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu acho podemos aí abrir para perguntas. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa?
que eu posso ajudar. Ok, então já teve uma resposta aí, o pessoal aqui em paralelo aqui no background já foi respondendo. Excelente. Ah, tudo certo? Então, pessoal, obrigado aí pela presença de todos aí na call aí. Desejar também, aproveitar para desejar um Feliz Natal aí para todos aí, um excelente 2026. Ó, a gente teve algumas perguntas com relação a licenciamento, tá? Então, antes até de apresentar o Jefferson aqui, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre o AD Audit Plus, para ter o benefício, tá, do Entra ID, né, no ambiente de vocês, cada usuário precisa ter licença específica. Tá? Alguns planos aí do Microsoft 365 já vem com essa licença, né? Então, eventualmente, vocês já têm até esse benefício dentro do licenciamento de vocês. Mas assim como o AD local tinha, né, você precisava ter as causas de acesso, né, para ter o acesso aos recursos, né, no Entra ID você também precisa ter o licenciamento. Então, por exemplo, na linha Business ali você tem acesso ao Entra ID, mas para ter acesso a recursos avançados, como o Thales comentou, é importante ter ali a partir do Business Premium, né, ou a partir do Entra ID P2. A gente aqui na Dinâmica consegue apoiar vocês com esse licenciamento também. Tá bom? Avançando aqui então, né? Agora nós teremos aqui o Jefferson, né? O Jefferson, ele é consultor técnico aqui na Dinamio e especialista Manage Engine, então vai trazer um pouco sobre o AD Audit Plus, né? Então a gente trouxe a questão de automação de acessos com o Core PGA, toda a parte de gerenciamento dessas identidades com o Entra ID e agora como que a gente vai auditar essas identidades realmente, né? Com o AD Audit Plus, que é uma solução da Manage Engine, né? Então a Dinamio consegue apoiar nesse processo também. Jefferson, seja muito bem-vindo. Obrigado, João. Então, pessoal, meu nome é Jefferson, tá? Eu sou consultor aqui na Dinamio, né? Consultor técnico aí focado nas ferramentas da Manage Engine, tá? Então, hoje aqui eu trago para vocês aqui um pouquinho do AD Audit Plus, tá? E como ele pode auxiliar aí as equipes aí na proteção da identidade do ambiente, né? Então, falando um pouquinho da Manage Engine, primeiramente, tá? Ela é uma empresa aí já bastante conceituada aí no mercado, né? Tem mais de 20 anos aí de experiência, certo? Com mais aí de 4.500 funcionários dedicados, né? Ah, espalhados aí entre pelo menos 190 países aí em formatos de escritórios globais, né? Que chegam até ter mais de 34, né? Então, tem mais de 280 mil clientes, né? E um portfólio aí bem grande, né? Mais de 120 ferramentas aí para ajudar a equipe de TI na gestão do ambiente. Aqui a gente tem um panorama, tá, de como estão espalhadas aí as equipes da Manage Engine, né? Então, nós temos aí por escritório e data center, né? Com foco aqui no Brasil, não temos data center ainda, tá? Mas temos já escritórios em São Paulo e Florianópolis. Então, falando um pouquinho dos produtos da Manage Engine, tá, pessoal? Como eu comentei antes, ela tem um leque bem grande aí, bem extenso de produtos, tá? Eu separei aqui alguns dos principais, né, dos mais conhecidos aí que o pessoal utiliza, né? Então temos aí o Open Manager, né, que é uma ferramenta de monitoramento do ambiente, né? Faz toda a parte aí de monitoramento de servidores, serviços, né? Temos aí o Service Desk Plus, né, que é a ferramenta de ITSM da Manage Engine. Temos também o Endpoint Central, que talvez aí a ferramenta mais conhecida aí do portfólio, né, que faz toda a parte de gerenciamento de endpoints, cuida da parte de MDM também, aplicação de patches, gestão de vulnerabilidades, né? Então todo esse controle, né? Temos também aí o Site 24/7, que também é uma ferramenta de monitoramento, mas com foco aí na rede, né, do ambiente, né, monitoramento da rede. O AD Self-Service, AD Self-Service Plus, que particularmente é a minha ferramenta aí, uma das minhas favoritas, né, que faz todo esse controle de gerenciamento de credenciais do usuário, né? Então, reset de senha, desbloqueio de conta, né? O usuário por conta própria ele consegue executar esse processo, né? Então, já elimina aí boa parte daqueles chamadinhos aí que chega para o time de TI aí mensalmente, né? Do usuário pedindo para desbloquear a conta, resetar a senha. Então, ele já tem essa autonomia para ele mesmo executar esse processo, certo?
Temos o Asset Explorer, que faz a parte de inventário, né, de assessments do AD, né, do ambiente em geral também, tá? O AD Audit Plus, que é o tema desta apresentação, né, que faz toda a parte aí de auditoria, né, do ambiente, desde a leitura dos logs de acesso, file server, tudo mais. O Microsoft 365 Manager Plus, que faz a parte de gerenciamento do ambiente 365, né? Log 360, ferramenta aí de CIEM, né? Leitura de logs. Vulnerability Manager Plus, que ele também faz ali a instalação dos patches, mas é mais focado na identificação, de identificar e gerenciar ali as vulnerabilidades na rede, né, como um todo, né? PAN 360, nossa ferramenta de controle de acesso, também é uma baita ferramenta, tá, pessoal? Ela faz todo esse cofre de senha, né? Parte do cofre de senha. Microsoft 365 Security Plus, que faz a parte de gerenciamento de segurança do 365. E o Endpoint Central Cloud aí, que ele é a versão cloud do Endpoint Central, né? Então toda a infraestrutura dele fica na Managed Engine, né? Você não precisa ter um servidor adicional no seu ambiente, né? Com a solução. Trago aqui para vocês também, pessoal, um, uma afirmação, tá? Estudos indicam que toda invasão bem-sucedida passa em algum momento por uma identidade comprometida. Então, explicando um pouquinho para vocês sobre isso, tenho dois estudos aqui, tá? Uma da Verizon e outra da Fortinet, né? Onde ali eles apontam que pelo menos 88% dos casos reportados onde ocorreu uma invasão seguindo um padrão de ataque, foi devido a uma credencial roubada, tá? Seja um usuário e senha, ou um token, uma chave de API, né? E apenas 12% correspondem a falhas técnicas de fato, né? Que são aquelas vulnerabilidades de alguma aplicação, algum componente que está desatualizado e que o atacante ele vai se aproveitar dessa vulnerabilidade, né? Vai explorar essa vulnerabilidade e se aproveitar dela para poder ter o acesso no ambiente, né? Conseguir o acesso. Então, indo mais a fundo aqui nessa afirmação, pessoal, mesmo em casos ali onde a vulnerabilidade ela foi explorada, né? O acesso ele foi concedido por conta de uma vulnerabilidade explorada, né? Mesmo nesses casos, o invasor ele ainda vai precisar de ter uma conta, tá? Com acesso ali administrativo para ele poder, de fato, concluir o ataque no ambiente, certo? Então, por isso que ele fecha 100% ali, né? Mesmo nesses casos onde ele não entrou por uma senha que vazou, né? Ou alguma chave, enfim, ele ainda vai precisar de uma conta para poder continuar o ataque. E aí sim, a partir dessa vulnerabilidade que foi comprometida, né, essa identidade que foi comprometida, ele vai poder escalar os privilégios, né, vai poder aumentar o poder dele de acesso, né, vai conseguir uma nova conta ali com acesso para ele poder se mover lateralmente na rede, né, vai criar novas contas ali para backdoor, vai acessar dados sensíveis, né, vai alterar GPOs, vai pagar backup, até finalmente ele conseguir, né, implantar um ransomware aí no ambiente, né. Então, como o AD Audit Plus ele pode apoiar aí vocês nessa leitura, né, identificar, né, a proteger essas vulnerabilidades, né, principalmente, né. Eu trago aqui para vocês um pouquinho do funcionamento da ferramenta, tá? Então, assim que você instala ela no ambiente, você cai aqui nessas dashboards iniciais, né? Ela passa toda uma informação do seu geral do seu ambiente, tá? Número de objetos do AD, número de as últimas alterações que foram realizadas, né, na GPOs, alguma conta que foi resetada. Todas essas dashboards elas são 100% customizadas, tá? Você pode deletar ou adicionar novas dashboards e elas também são interagíveis, tá? Se você clicar em qualquer uma dessas dashboards, você vai direto para a página correspondente da informação, tá? Do ladinho ali da dashboard, tá? Lá na segunda aba tem a dashboard do Active Directory. Essa dashboard ela é focada 100% no AD, tá? Não no ambiente em geral, né? Que a primeira ali ela também engloba a parte file server e tudo mais, né? Acessos. Essa aqui ela é realmente focada no AD, tá? Ela traz todas as informações, número de contas no ambiente, número de usuário,
no caso, contas usuários e usuários de serviço, né? GPOs, todas essas informações elas também são customizadas, tá? Essas telas elas também são interagíveis, você pode clicar e vai direto para a informação. A gente tem uma tela para falha de logon, tá? Que ela mostra aqui, por exemplo, todas as informações do logon do usuário, de falha de logon do usuário, né? Momento do que ocorreu o acesso, né? Se ela teve ali, qual que foi o motivo do erro, se o usuário digitou a senha incorreta, ou se ele, por exemplo, digitou o usuário incorreto, tá? Ele traz a data, o horário e a origem em que aconteceu este erro, certo? Aqui ele tem uma informação, tá, de todos os usuários que estão logados no ambiente nesse momento. Então, no momento que o usuário logou, né, a data, a origem do logon do usuário, a data e o horário. Também temos uma ferramenta aqui, uma aba para a duração do logon, o tempo que ele ficou logado nesse ambiente, né, desde o momento que ele acessou até o momento que ele fez o logoff, e ele calcula ali uma média de quanto tempo esse usuário ficou conectado no ambiente, tá? Você também pode criar filtros, né, pesquisar para um usuário específico, né, e exportar ele para um relatório, né, um XLS ou um PDF, né, para poder verificar essas informações mais a fundo, tá? Praticamente todas essas abas aqui que eu estou passando, pessoal, elas têm a possibilidade de você exportar esse reporte para poder validar mais tarde, tá? É, Caso você tenha auditoria no seu ambiente, está configurado aqui, você tem todas as informações também da parte de auditoria da DFS, tá? Então, é, bom, todas as informações correspondentes, né? O logon, o momento do logon, horário, parte de gerenciamento de contas, GPOs, né? OUs. Então, toda a parte de gerenciamento, tá? Do AD, né? A leitura das GPOs, quais GPOs foram criadas, se teve alguma alteração recente, contas de usuários, foi resetada alguma senha, ele te traz aqui toda a ação que foi executada, tá? Nesse momento, para você poder ter poder validar, tá? Você pode exportar também novamente esses relatórios. Falando um pouquinho mais aqui do gerenciamento de usuários, tá? Aqui você tem todas as informações dos usuários, né? Usuários criados recentemente, usuários deletados, usuários habilitados, desabilitados, contas modificadas, né? Movidos, né? De OU, se o caso o usuário foi movido de uma OU para outra, ou ele também aparece aqui nesse relatório. E é sempre importante, pessoal, informar também que todos esses IDs, tá, esses eventos que ele registra aqui, são os mesmos eventos que tem no Event Viewer, né, do AD que a gente já conhece, né. Então, são eventos de segurança, né, obviamente, mas a gente sabe que por lá é um pouco mais complexo de a gente ter essa visão, né, desses eventos, né, tanto porque é mais difícil de você filtrar, ou a informação ela constantemente ela vai sendo sobrescrita, né? Então é um pouco mais difícil de você ter esse controle. Às vezes você precisa de um log para saber se o usuário ele conectou, em qual momento que o usuário conectou no ambiente, você não tem mais esse log porque ele já não está mais no AD, né? E aqui a ferramenta você consegue reter esse log por muito mais tempo, né? Meses ou até anos se você precisar, né? Dependendo do tempo de ali que você configurar, né? Parte de gerenciamento de grupos, tá, pessoal? Eu, particularmente aqui, eu gosto bastante dessa, dessa configuração, tá? Sempre que você adiciona um usuário a um grupo, né, ele vai te trazer essa informação, né, ou remover o usuário de um grupo, né, inclusive você pode criar gatilhos também, tá? Suponhamos que um usuário novo foi adicionado ao grupo de domain admins. Você consegue disparar essa informação, né, por e-mail para as equipes responsáveis que vão atuar, validar, né, se de fato esse usuário que foi adicionado no grupo, ele foi adicionado com o consentimento da TI, né, se realmente ele deveria ter esse acesso, né? E realmente você consegue ter essa ação em tempo real, né? Para saber se pra atuar, né? Para saber se você é, concede esse acesso ou se você revoga, né?
esse acesso do usuário, né? Gerenciamento de GPOs também, tá, pessoal? Todas as modificações realizadas de GPOs, elas vêm para cá, tá? Então, se foi criado uma GPO nova, se foi modificado, deletado, se foi removido o link de uma GPO, né? Ela estava numa U, foi removida ou trocado, né? Movido para uma outra U, né? Adicionado uma outra U na GPO, ela aparece aqui também, tá? Novamente, você pode criar uma automação, um gatilho ali para ele disparar essas informações por e-mail. Então, se a default domain policy, por exemplo, que é o exemplo que a gente está mostrando aqui, né? Foi alterada a política de senha. Se você altera essa política, ela já dispara um e-mail aí para as equipes, né? E aí o pessoal já consegue ter ação, né? Antes de se tornar um problema de fato, tá? Outro ponto aqui que eu até gostaria de ressaltar, que a gente acompanha bastante nos clientes ali, né? Que é se tem alguma alteração na GPO, né? Nem sempre a equipe aí, as equipes elas sabem, conhecem 100% do que as GPOs fazem no ambiente, né? Às vezes é uma pessoa que trabalhou antes, que criou essa GPO, configurou ela, né? Então, de repente, alguma coisa para no ambiente, você não sabe exatamente qual GPO que tem essa configuração, né? Ou se você já tem uma ideia de qual que é a GPO, não sabe exatamente o que foi mudado, notificado na GPO, né? Então, aqui você já tem essa resposta em tempo real, né? Você configura, já recebe o alerta do que exatamente foi alterado nessa GPO, né? Para você poder ter esse controle, né? Então, já ajuda bastante aí também. Bom, parte de configuração de auditoria, tá? Então, todas as alterações realizadas na parte de esquema, por exemplo, que não é algo muito comum, né, de se mexer, né? Então, já é algo para ficar aí no radar, né? Se teve alguma alteração no esquema, é sempre bom já disparar um e-mail aí para as equipes também, fazer essa configuração para você já ter essa informação na hora, né, de bate-pronto. Também tem ali a parte de transferência, né, de roles, né, se você, geralmente quando a gente cria um novo domain controller, está criando um novo ambiente, a gente transfere as roles ali para para esse novo servidor, né, então todas essas alterações elas também são registradas aqui, né, ou mesmo na criação de um novo site, despromoção de um domínio antigo, né, ele também informa essas informações aqui, né, todas as alterações de site. Parte de análise de superfície de ataque, tá? Essa é uma feature até que bem nova aqui da ferramenta, tá? Ela foi desenvolvida há algum tempo atrás, né? Foi trazida para cá um tempo atrás. Ela é lá do Log 360, tá? De uma outra ferramenta que eu comentei mais cedo, que ela faz essa parte de análise ali de superfície, né? De ataque. Ela identifica padrões, né? Comportamentos ali do ambiente que são propensos ali a ser um possível ataque, né? Alguma falha, né? E ela te dá uma pontuação com base nesse comportamento, né? Vamos supor ali que um usuário está errando a senha muitas vezes, ele vai te dizer ali, né? Esse comportamento aqui está estranho, pode ser isso. E ele te traz também uma solução, né, para você resolver, né, dentro das melhores práticas ali, esse problema, né? Parte de gerenciamento de Entra ID, tá, pessoal? Se você acredita que todo mundo já deva ter um ambiente aí configurado na nuvem, né? Integrado com a nuvem, né? Você aqui você consegue também ter essa visão, tá? Você integra ali o seu tenant na ferramenta aqui no AD Adit Plus e você consegue ter essa visão de toda a parte da nuvem, tá? Então, usuários criados no ambiente, foi adicionado algum grupo, foi adicionado alguma role para esse usuário, né? Alguma permissão, foi removido de algum grupo, alterado alguma GPO no ambiente, tudo isso ele vem para cá também, tá? Novamente você consegue ter essa visão, exportar, né? Para um PDF, para um CSV, né? Ou até mesmo criar novamente os gatilhos, né? Tudo isso aqui basicamente que eu estou falando, tá, pessoal? Você consegue criar esses alertas aí para receber essas informações aí por e-mail e atuar de bate-pronto, tá? Aqui é a parte de análise de superfície de ataque com foco aí no ambiente na nuvem, né? Então nós temos aí para AWS, né? Com foco no ambiente AWS, no Azure e no Google Cloud, né? Então ele faz basicamente as mesmas coisas do ambiente on-premise local, né? Toda a visualização do ambiente ali, ele identifica padrões, comportamentos, né?
e te dá uma pontuação ali com base naquele problema que ele identificou, só que na nuvem, né? Então ele também faz essa leitura, né? Aí falando um pouquinho aqui para vocês da parte de licenciamento, tá? Como é que funciona, né? O licenciamento core da ferramenta, né, ela é baseada ali no número de servidores que você tem no AD, certo? Então, quantidade de servidores ali do domain controllers, né? Se você tiver 2 servidores, 4 servidores, você vai precisar licenciar todos eles, né? Para aí poder já fazer o gerenciamento, né? A auditoria do ambiente, né? E aí temos os add-ons também, tá? Parte do Entra ID, que eu comentei, né, agora há pouco, então ele é um add-on, né, para você ter o gerenciamento, a auditoria aí na nuvem. Windows File Server, tá? Você pode auditar os seus file servers, tá? Então, se você fizer alguma modificação ali, precisa saber, né? Qual que é se o usuário excluiu uma pasta específica, excluiu um arquivo, moveu um arquivo, copiou, né? Quem que fez essa alteração, a data, horário. Esse tipo de, de log eu até gosto a gente até brinca, né? Que a gente só vai dar falta quando a gente precisar desse log, né? Então, auditoria aí no file server é super importante, né? A gente ter essa visão. O Windows Server também, tá? Se você tem algum servidor de alguma com aplicação aí, por exemplo, você quiser auditar, né? Saber quais foram as alterações realizadas no servidor, você consegue também, tá? Workstations também, se você precisar, é possível editar tudo que é realizado todas as alterações realizadas no Workstation, tá? E também tem uma feature bem legal, tá? Que é o AD Backup Recover, que ela basicamente ela resgata ali, né, um backup do AD para um ponto antes de ocorrer um possível problema, né? Então, por exemplo, você teve um problema ali com o ambiente, parou alguma configuração, e você precisa rapidamente voltar ao seu AD o quanto antes, né? Então você consegue voltar essa configuração para um ponto anterior, né? Então já ajuda bastante também. E para concluir aqui, tá, pessoal, eu gostaria de trazer uma reflexão, tá? Com base em tudo que a gente falou até o momento, na parte de auditoria do ambiente em geral, né? Isso que é o bacana da ferramenta, ela consegue te dar uma visão total do seu ambiente, né? Toda a parte de auditoria. Se hoje alguém mudar uma GPO ou entrar em algum grupo de admins, você saberia, né? Quanto tempo você descobriria que essa alteração ocorreu, né? Bom, da minha parte seria isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição. Bom, obrigado, Jefferson. Bom, pessoal, indo para o final aqui da nossa apresentação, né? Então, a ideia aqui era passar pelos principais pilares da governança de identidades, né? Partindo da parte da automação dessas identidades e um controle maior aí, né, com o Corp IGA, a evolução do AD local para o Entra ID, né, essa evolução natural para a nuvem, né, agora que nós temos, e como que a gente vai auditar tudo isso, né, essas informações e trazer mais segurança. Então a gente consegue, né, apoiar vocês em todos esses processos, tá, tanto na Corpia como na Dynamium Tecnologia, então contem conosco. Indo novamente aqui para o final, eu agradeço, né, a presença de todos. E também espero que vocês possam responder os questionários que vão ser enviados. Mandem um e-mail para o comercial@dinamio com as suas dúvidas também, tá? A gente vai ficar muito feliz em agendar uma reunião com vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, um abraço e um bom final de ano aí para todo mundo. Tchau, tchau.